Primeiro assunto é uma apuração da Thaís Oyama, as movimentações do ex-presidente Lula para as eleições de 2022. A gente já sabe das pretensões aí do ex-presidente Lula, não só de se colocar como candidato no ano que vem, oficialmente, claro, tentando ganhar as eleições de 2022. Ele já estuda como vai governar, por exemplo, no caso de uma vitória, né? Como vai ser a relação dele com o Congresso. Vamos lembrar o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, sofreu impeachment, como evitar que isso ocorra no caso de uma vitória de Lula. E também já pensa em nomeação de ministros, por exemplo, um cargo importante é o de ministro da Economia. A Thaís Oyama traz esse olhar para a gente, essa apuração, Thaís. Então quer dizer que o ex-presidente Lula já tem aí esse olhar lá na frente, certo? Disfarçando, né, Diego? Disfarçando, porque, como bom político que ele não quer montar no salto alto, apesar dos números altamente favoráveis para ele nas pesquisas. Mas, com o círculo íntimo dele, ele já está se preparando e mais. O que mais preocupa agora o Lula e o PT é a tal da governabilidade, não é? Então, isso significa o quê? Que ele se preocupa com evitar se ver na mesma situação que o atual presidente Jair Bolsonaro em relação ao Centrão. Ou seja, o ex-presidente Lula, caso seja eleito, não quer ficar refém dos votos do Centrão no Congresso. E, em segundo lugar, ele quer muito menos ainda ficar com a faca do impeachment na cabeça, como ficou por um bom tempo o atual presidente Jair Bolsonaro. Então, por causa dessas duas questões, fazer maioria no Congresso, ter uma folga, pelo menos, na bancada da Câmara e evitar a faca do impeachment na cabeça, ele está muito tentado a fechar o que se chama hoje de federação partidária, né? Aquela agremiação única com partidos que comungam de pelo menos as mesmas, se não ideologias, pelo menos das mesmas propostas do ponto de vista pragmático. Então, a ideia é fazer essa federação partidária, juntar o PT com o PSOL, com o PSB, com o PC do B e com o PV. Então, isso duraria por 4 anos, conforme exige o TSE. Isso permitiria ao PT já engordar bastante a sua bancada, né? O PT saiu das eleições de 2018, lembrando aqui, bem fraquinho, né, Diego? Ele não se saiu bem, ele hoje tem uma bancada de 53 deputados, e com essa federação partidária, diz um aliado muito próximo do Lula, eles acreditam que a bancada poderia chegar a até 160 parlamentares, o que já daria para conversar em outros patamares, né, com outros partidos e também com blocos do Centrão. Sim, e esse possível nome para o Ministério da Economia também já está sendo estudado, Thaís? Pois é, nome mesmo ainda não há, pelo menos eu não ouvi e nem ouvi das minhas fontes, Diego. O que há é uma convicção do ex-presidente Lula de que ele quer para o Ministério da Economia um nome político, um nome que venha da política e não um nome que venha da economia. Né? O parâmetro, é claro, a gente sempre lembra do ex-ministro Antônio Palocci, é mais ou menos esse perfil, porque o que dizem os aliados dele? Ele quer alguém que compreenda a política, que evidentemente entenda de economia, mas, sobretudo, que compreenda a política. Ou seja, ele quer evitar o que eles estão chamando de fiscalismo, excesso de doutrinas e excesso de burocracia, como eles dizem. Então, é para isso que aponta. Hoje, a gente pode dizer com toda certeza que a convicção do ex-presidente Lula é de que, se eleito, ele vai ter o ministro da Economia que virá da política e não da economia.